Irmãos, para iniciarmos o nosso estudo, eu gostaria de convidar a todos a abrirmos Carta de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 12. Um texto ainda de maneira introdutória no nosso estudo. Mas por que eu decidi ler esse texto antes? Porque quando nós pensamos, ainda pode ser muito vivo em nós esse entendimento de que lei é uma coisa pesada, de que lei é algo sofrível, de que lei é algo que dificulta, na verdade, a vida cristã. Nós podemos ter esse entendimento de que lei é algo assim sofrível, né? Algo que atrapalha, na verdade, a nossa vida, quando na verdade nós precisamos ter um olhar diferente para as leis que Deus nos deu. Nós estamos estudando os 10 mandamentos, mas nós já vimos e já foi dito aqui várias vezes que a lei de Deus não é a maneira pela qual nós seremos salvos. Nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo, quando cremos nele como nosso Salvador. A lei de Deus, portanto, em Jesus, ela vai nos servir como um caminho que nos ensina a viver para a glória de Deus. Lembrando o Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor. Ou seja, a lei, ela é aquilo que vai pavimentar diante de nós um caminho de santidade, um caminho para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Só que para nós parecermos cada vez mais com Jesus, é necessário que nós pareçamos cada vez menos com aquele que nós éramos, cada um de nós, pessoalmente, aquele que nós éramos antes de conhecer a Jesus. Então eu preciso me parecer mais com Jesus, só que para isso eu preciso parecer cada vez menos com o André, que não conhecia a Jesus. E assim cada um de nós. Devemos olhar para a nossa vida, que era escravizada pelo pecado, moldada pelo mundo, e precisamos abandonar essa vida e parecer cada vez com Jesus. E isso é um caminho. Isso não é algo que acontece do dia para a noite, mas é algo que nós fazemos à medida que vamos aprendendo a vontade de Deus para nós, vamos contrastando a vontade de Deus com o modo de vida mundano que nós temos e vamos abandonando esse modo de vida mundano e vamos adotando um padrão de vida superior que nos é ensinado pelo Senhor Jesus Cristo. Então, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, texto amplamente conhecido de todos nós, é um texto que nos convida a fazer esse movimento. É um texto que nos convida a deixarmos uma maneira de pensar mundana e a adotarmos uma maneira de pensar cristã. Isso significa que nós não devemos olhar os mandamentos como uma ou outra coisa que nós devemos fazer, mas nós devemos entender como uma nova maneira de viver. Então, hoje, por exemplo, nós vamos estudar o 7º mandamento: não adulterarás. Mas isso não significa que devemos apenas pegar um aspecto da existência, um aspecto da nossa vida e agora vivê-lo de maneira diferente, suprimindo algumas coisas e fazendo outras. Mas significa que nós devemos olhar a nossa vida de um prisma totalmente diferente por meio de Jesus Cristo. Então, Romanos capítulo 12, nos versículos 1 e 2 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A primeira coisa que Paulo nos exorta a fazer é oferecer a nossa vida como sacrifício ao Senhor. Como o sacrifício era oferecido? Pela morte. Então, Paulo não está dizendo que nós devemos nos matar, mas Paulo está dizendo que a nossa natureza pecaminosa, nós devemos mortificá-la, devemos matá-la um pouco mais a cada dia, devemos abandonar aquela forma de viver que nós tínhamos antes de conhecer a Jesus. Para quê? Para que nós moldemos a nossa mente não pelo mundo, não pelo padrão de vida mundano, mas tenhamos a nossa mente moldada pelo Senhor Jesus Cristo e pelo Evangelho. E para que isso? E ele vai continuar dizendo:
para que nós experimentemos a vontade de Deus enquanto boa, perfeita e agradável. É só depois que nós conhecemos a Jesus que nós temos condições de entender que a vontade de Deus não é ruim, não é pesada, não é opressora, mas nós temos o entendimento de que a vontade de Deus é algo prazeroso, é algo leve, é algo bom para nós, é perfeita. Então, quando estudamos a lei de Deus, nós temos que estudar desse ponto de vista. Jesus Cristo, por meio da fé, me salvou. Eu, crendo em Jesus, ele me salvou, transformou a minha vida, me libertou de uma maneira pecaminosa de viver e agora eu tenho condições de olhar para Deus, para a lei de Deus e para Deus de uma outra maneira. E por que que isso é importante, irmãos? Porque o assunto que nós vamos tratar hoje, ele é talvez um dos assuntos, não o assunto, mas um deles, um dos aspectos que mostra como a igreja está secularizada. Ou seja, como a igreja não tem moldado o seu pensamento e a sua prática de acordo com as Escrituras, mas tem absorvido alguns aspectos do mundo ou tem feito uso, em muitos aspectos, de uma forma de viver mundana e deixado a vida cristã apenas de maneira superficial. Então é necessário, ao estudar o sétimo mandamento, que nós entendamos que o que Deus quer de nós é uma maneira de pensar diferente, é uma maneira de enxergar o mundo diferente, é uma maneira de se comportar diferente, mas que vem do coração para as ações e não meramente ações externas apenas. Ok? Então nós vamos passar para o nosso estudo agora do breve catecismo, que vai pegar aí os 10 mandamentos. E como nós temos feito, durante essas últimas semanas, aqueles irmãos que quiserem participar, tiverem alguma pergunta, se tiverem alguma observação, opinião, podem colocar aqui nos comentários que nós vamos acompanhando aqui no decorrer do estudo. Nós estamos estudando então o breve catecismo e nós já estamos, lá nós vamos começar hoje a pergunta 70. Lembrando que o breve catecismo, que foi construído justamente para a prática do ensino, uma metodologia didática, o breve catecismo são 104 ou 107 perguntas, se eu não me engano, são 104, e nós estamos pegando aquelas perguntas que tratam dos 10 mandamentos. Então hoje nós vamos da pergunta 70 até a 72, que são as 3 perguntas no breve catecismo de Westminster que tratam do sétimo mandamento. E nós vamos dar prosseguimento. Nós leremos as 3 perguntas, suas respostas, e depois entraremos no estudo que vai contemplar aí as informações dadas nessas perguntas. Então hoje nós vamos caminhar aí com o nosso estudo dos 10 mandamentos, tratando hoje do sétimo mandamento. Nós vimos na semana passada o 6º mandamento, que é não matarás, e hoje nós veremos o 7º mandamento. Então, irmãos, vamos começar lendo a pergunta de número 70. A pergunta de número 70 é a pergunta que nos questiona, Qual é o 7º mandamento? E ela nos responde: o 7º mandamento é não adulterarás. A pergunta 71 caminha já para as aplicações e implicações do mandamento. O que isso significa então? 71. O que exige o 7º mandamento? E ela responde: o 7º mandamento exige a conservação da nossa própria castidade e da do nosso próximo, no coração, nas palavras e nos costumes. E a pergunta 72 nos questiona: o que proíbe o 7º mandamento? O 7º mandamento proíbe todos os pensamentos, palavras e ações impuras. Então nós temos aí o mandamento, que é não adulterarás, e nós temos algumas implicações positivas e negativas, o que exige, o que proíbe o 7º mandamento, e serão debaixo dessas 2 questões principais que nós vamos trabalhar então nessa manhã. Nós vamos fazer da seguinte maneira: teremos 3 tópicos e alguns momentos para perguntas. Nós, quinta-feira, acompanhamos o estudo do Augusto e ele me deu algumas ideias que facilitam aqui a apresentação, então nós vamos caminhar um pouco parecido com o que foi na quinta-feira. Tá bom, irmãos? Irmãos, então vamos caminhando aqui. Será que o 7º mandamento é um mandamento fácil de cumprir? Quando eu pergunto se é um mandamento fácil de cumprir, eu estou questionando do ponto de vista
Como eu falei semana passada a respeito do mandamento não matarás. Às vezes nós temos a ideia de que o mandamento que manda não adulterar é um mandamento fácil de cumprir. Às vezes nós temos uma visão superficial, um entendimento superficial do mandamento. Nós pegamos essa palavra adulterar e nós colocamos sobre ela apenas o significado atual, o significado mais comum para nós hoje, e nós podemos chegar à conclusão de que é fácil cumprir esse mandamento. Mas será que é fácil mesmo de nós observarmos a lei de Deus nesse ponto de não adulterar? Esse é um pensamento que muitas vezes nós temos, mas nós veremos hoje que não é tão simples assim. Será que esse mandamento é uma ordenança somente aos casados? Por que eu levanto essa questão? Porque na nossa cultura, no nosso idioma até, adultério é uma palavra que está sempre ligada a relações extraconjugais, né? Nós sabemos que essa palavra não significa somente isso. Adulterar não é simplesmente ter uma relação fora do casamento, o significado dessa palavra. A palavra adulterar, ela tem outros significados. Por exemplo, nós usamos essa palavra para falar de algum documento adulterado. O que significa um documento adulterado? Um documento que está fora do padrão original, ou um documento que não é original, ou um documento que foi deturpado, foi manchado. Então, olha só para a gente ver que adulterar não é uma palavra que significa, em relação ao casamento, somente uma relação extraconjugal. Mas na nossa cultura, quando se fala de questão sexual, o adultério normalmente nós temos essa concepção. Então, será que é uma ordenança aí que quem está solteiro está livre dela? Será que quem é viúvo, por exemplo, não é casado mais, está livre dessa ordenança? Nós veremos também que não é assim, que não é simples. Depende da nossa maneira de enxergar o mundo, como eu já falei. Essa palavra ou esse termo cosmovisão, os irmãos me verão falar muito dela sempre, porque cosmovisão é a maneira de nós enxergarmos o mundo, a nossa existência, aquilo que está ao nosso redor. Então, tem sido um termo muito debatido hoje no meio cristão e com muita urgência, porque o grande problema da igreja cristã é não ter uma cosmovisão cristã. O que isso significa? É ter uma visão apenas religiosa da vida e na vida profissional, na vida estudantil, na vida familiar, não ser guiado pelos valores cristãos. Então, quando eu falo de cosmovisão cristã, eu estou falando de um entendimento cristão que vai abranger toda a vida. Então, vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa que não tem uma cosmovisão cristã, ela é uma pessoa que domingo pode até vir à igreja, é uma pessoa que pode até dar o dízimo, é uma pessoa que pode até, porventura, exercer algum cargo na igreja, se identifica enquanto cristã ou evangélica, mas no trabalho não é a lei de Deus que conduz a sua maneira de trabalhar. Ela dá jeitinho, ela fala mentira, ela passa a perna nos outros. Na família, não é a Bíblia que conduz como ela vai viver a vida familiar, mas ela vive segundo os manuais feministas, ou se for homem, vive segundo o padrão da época. No lar não tem nada a ver com a vida cristã, no trabalho não tem nada a ver com a vida cristã, no futebol não tem nada a ver com a vida cristã. É um entendimento que ser cristão é só cumprir algumas agendas cristãs, religiosas. Isso é quem não tem uma visão de mundo cristã. Qual que é a diferença? A diferença é que quando nós temos uma vida cristã, uma cosmovisão cristã, é uma visão ampla da vida. Então, a maneira de me relacionar no trabalho é conduzida pela palavra de Deus. Eu devo ser honesto, eu devo ser trabalhador, eu devo falar a verdade, eu devo ser verdadeiro com os colegas de trabalho. Na vida familiar, eu vou ser um marido segundo o que a Bíblia diz que eu devo ser, a mulher vai ser uma esposa segundo a Bíblia diz que ela deve ser. Então,
Então, no trânsito, eu vou ser aquilo que a Bíblia diz que eu devo ser. Jogando bola, eu vou ser aquilo que a Bíblia diz que eu devo ser. Então, uma cosmovisão cristã é uma base bíblica, é uma base cristã que vai me conduzir em todas as esferas da minha vida. E quando nós falamos de adultério, ou desse mandamento não adulterarás, nós entendemos que a nossa obediência a ele, a nossa maneira de cumprir, observar esse mandamento, vai depender da nossa cosmovisão. Se eu tiver uma visão meramente religiosa da vida, que ser cristão é vir à igreja, mas que isso não afeta o resto da minha vida, eu vou ter um determinado olhar para esse mandamento. Mas se eu entender que toda a minha vida ela deve ser pautada pelas Escrituras e pela vontade de Deus, que Deus molda o meu comportamento geral, então eu vou ter outra observância, outra maneira de enxergar este mandamento. Então, depende da nossa cosmovisão, né? Então, por exemplo, uma cosmovisão cristã vai dizer, né, ensinar que o casamento é para a vida toda. Uma cosmovisão mundana ou secularizada vai entender que casamento não tem essa obrigatoriedade de ser para a vida toda, que chega um ponto que ele pode acabar. Uma cosmovisão cristã vai entender que o sexo foi criado por Deus para o casamento. Mas uma cosmovisão não cristã vai dizer que o sexo é uma questão instintiva do homem, que ele deve obedecer os seus instintos, né? Uma cosmovisão cristã vai ensinar que o namoro é o preparo para o casamento, é o momento em que vai se iniciar, na verdade, uma nova família, nem que seja ainda pelo preparo de homem e mulher. Outros vão achar, quem não tem uma cosmovisão cristã, essa visão ampla do cristianismo, vai entender que namoro é coisa normal, você namora com um, namora com outro, tal, experimenta, igual o pessoal fala, né? Vai ficando coisa errada até achar a pessoa certa. Isso é uma cosmovisão não cristã. Então, nós precisamos entender que a Bíblia não nos oferece leis para fazer isso, faça aquilo, faça aquilo. A Bíblia nos oferece uma maneira de enxergar a vida e uma maneira transformada de enxergar a vida. E nós veremos então 3 pontos: o adultério no Antigo Testamento, o adultério no Novo Testamento e o adultério juntamente com o mandato social que Deus nos deu. Então vamos caminhar aqui. Adultério no Antigo Testamento. Bom, não precisa a gente abrir ainda Êxodo 20, porque é tão somente um mandamento, né? Não adulterarás. Mas vamos lá. Irmãos, algo que eu tenho falado aqui também, algum termo que eu tenho usado nos nossos estudos aqui, são os termos estrutura e direção. E eu gostaria que os irmãos tivessem esses 2 termos bem firmados aí na mente de vocês, para nós compreendermos melhor. Então, o que eu quero dizer quando eu falo estrutura e direção? Estrutura é a forma como Deus estruturou o mundo, como ele funciona, e do jeito que Deus estruturou, permanece. As leis que Deus estabeleceu, elas permanecem, e a quebra da lei de Deus significa morte ou destruição. Então, Deus criou a lei da gravidade. Se eu resolver desafiar a lei da gravidade, eu vou morrer, porque eu vou pular de um prédio e falar assim, essa lei não serve para mim, e ela vai servir. Mas Deus criou também as leis morais. Quando eu desobedeço às leis morais, o resultado é morte e destruição. Não necessariamente imediata, mas esse é o resultado. E nós temos as leis da criação, as leis estruturais. Nós já falamos aqui no 5º mandamento, né? Que é a questão da autoridade, a questão da família, a questão da sociedade. São coisas que o mundo não vive sem, são estruturas no mundo. Não existe uma sociedade sem família, sem religião e sem governo. Não existe uma sociedade assim. São questões estruturais. Então, quando nós falamos de estrutura, nós estamos falando daquilo que Deus criou e que permanecem para o sustento da criação. Mas quando nós falamos de direção, nós falamos da direção que essas estruturas tomaram. Deus criou com uma determinada direção perfeita, e essa direção apontava para a glória de Deus. Mas por causa do pecado, essas coisas vão tomando direções contrárias à vontade de Deus. Então Deus criou a autoridade
para exercer a sua autoridade para o bem dos liderados. Essa é a direção correta. Mas a direção que o pecado dá é para a autoridade ser autoritária, egoísta, trabalhar em proveito próprio. Deus dirigiu o casamento, criou o casamento e colocou na direção de formar um povo para Deus, um povo temente, um povo que desenvolveria a sociedade. Mas o pecado dá uma direção diferente ao casamento e dá a ele, agora tira ele, desvirtua desse caminho que Deus deu. Então, quando eu falo de estrutura, eu estou falando do padrão criado por Deus, e quando eu falo de direção, é aquilo que vai ou para a glória de Deus ou para a desobediência e para a blasfêmia. Então, quando nós pensamos em estrutura, nós vemos que Deus criou duas coisas, casamento e família, uma dependente da outra. Isso é estrutural. Deus criou para sempre ser assim. Nenhuma sociedade que abre mão desses conceitos como importantes ou como válidos, ela subsiste. Então existe na Bíblia, nós vemos essa questão do casamento como uma estrutura que ela existe, ela não é destruída. E qual é a direção que Deus deu a essa estrutura? Deus deu a direção no casamento e na família para prazer e constituição de família. Então, o casamento Deus criou para prazer de homem e mulher. Nós vemos isso de maneira bem explícita quando Adão vê Eva e conhece, toma conhecimento dela enquanto sua companheira. Deus deu o casamento para o prazer do homem e da mulher, e Deus deu o casamento para a procriação, para a criação da progênese, né? da família, daqueles que virão depois formando a família e a sociedade. Então esse é o padrão que Deus criou. Então vamos ver lá Gênesis 2, no capítulo 23 a 25. Gênesis capítulo 2, onde Deus estruturou o padrão familiar. Gênesis 2, 23 a 25. O relato de quando Deus criou a mulher. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, aqui uma explicação agora de Moisés. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. É interessante porque esse versículo 25 parece uma informação até desnecessária, mas de maneira alguma é uma informação desnecessária. O homem contempla a mulher e ele não vê a mulher como empregada, ele não vê a mulher somente como mãe dos seus filhos, isso é um posterior, ele vê a mulher como parte de si, e Moisés, então, ele estabelece aquilo que o próprio Deus estabeleceu na criação, que o homem abandona a sua casa, ele vai se tornar um ser independente agora, vai unir-se à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Esse termo carne aqui não fala da questão pecaminosa, como muitas vezes essa palavra carne é usada nas escrituras, mas os dois, eles terão uma ligação tão grande, eles terão um vínculo entre si tão grande, tão forte, que os dois serão um só. É um vínculo que de maneira temporal ele se manifesta pela questão física, pelo sexo, mas não é somente isso que faz dos dois uma só carne. Esse se fazer os dois uma só carne aqui é muito mais do que isso, é se tornar um mesmo ser, mesmo pensamento, mesmo propósito, mesmo entendimento, é os dois caminharem como um só. E aí o versículo 25 vai dizer: e os dois estavam nus e não se envergonhavam. Aqui esse versículo mostra como que essa ligação ela era uma ligação muito íntima dos dois seres, das duas pessoas. Não era simplesmente um relacionamento como nós temos tanto hoje, relacionamentos fugazes, relacionamentos que não há uma intimidade de alma, né? Uma intimidade pessoal, onde um aproveita do outro aquilo que o outro pode dar de prazer para o outro, e não há uma intimidade verdadeira como é demonstrado aqui. Aqui os dois eram vistos de fato como um só, eles se viam como um só. Então, esse é o padrão, essa é a estrutura que Deus criou e a direção que Deus deu ao casamento e à família. Vamos passando aqui. Cadê o slide?
Então, tendo falado aqui dessa estrutura, voltando agora para o mandamento, esse primeiro momento foi só para eu explicar aqui como que foi esse padrão estabelecido por Deus, né? Ele estabelece esse padrão de casamento e família perfeito, dá a direção correta, mostra como vai ser. Antes Deus já tinha falado, né, para crescer, multiplicar. Deus já tinha dado todas essas diretrizes da estrutura e da direção. O que o pecado faz? O pecado tira, não a estrutura, mas o pecado dá outra direção para esses mandamentos de Deus. É aí que entra esse mandamento de não adulterar. Agora, o mandamento, quando Moisés entregou esse mandamento ao povo de Israel, quando Deus entregou lá no Monte Sinai, Deus estava estabelecendo um comportamento novo? Não. Não, porque às vezes pode se pensar assim, bom, já que Deus falou para não adulterar só lá no Monte Sinai, antes era permitido ou antes não era levado em conta? Negativo. Deus não estava estabelecendo agora um comportamento novo. E Deus também não estava regulamentando alguma coisa pela primeira vez. Deus não estava agora dizendo assim, bom, agora que vocês serão meu povo, deixa eu falar como vai funcionar as coisas. De fato, Deus está fazendo isso, mas não como primeira vez, não legislando sobre algo que todo mundo sabia. O que Deus está fazendo aqui? Deus está caracterizando o seu povo segundo o seu caráter. Então, olha bem, Deus não está dando um comportamento novo, Deus não está fazendo uma novidade. Quer dizer que agora não vai poder adulterar mais? Não, nunca foi permitido. Mas os povos, por causa do pecado, o homem foi distanciando do padrão de Deus, o homem foi distanciando da direção que Deus deu ao casamento e ao sexo, e agora Deus, quando vai ter o seu povo, vai formar a mente do seu povo, ele chama de volta para que esse povo tivesse um caráter parecido com o seu. Então, o homem já sabia que o adultério era errado, o homem já sabia as leis que geriam aí o casamento, a família. O homem já tinha conhecimento disso porque Deus já havia estabelecido esse padrão na criação. Só que, por causa do pecado e das direções dadas a essa estrutura, agora Deus vai imprimir o seu caráter no seu povo. A intenção dele é ter um povo que tenha o caráter parecido com o dele. Então ele chama novamente esse povo à obediência a ele, para que sejam parecidos com ele. Então Deus vai mudar baseado no seu caráter. E é por isso que a lei não fala simplesmente não adulterarás. O 10º mandamento, de fato, ele fala apenas essas duas palavras, não adulterarás. Deuteronômio, quando vai repetir o mandamento, lá no capítulo 5, versículo 18, ele vai também repetir somente essas duas palavras, não adulterarás. Porém, se nós abrirmos Levítico, capítulo 18, se você tiver com sua Bíblia aí, você pode abrir. Levítico, capítulo 18, todo esse capítulo é uma expansão do entendimento do 7º mandamento. Então Deus diz, não adulterarás, mas ele vai dar várias leis que vão regulamentar ou vão caracterizar as relações entre as pessoas. Então, nós não vamos ler todo o capítulo aqui por causa do tempo, mas do versículo 1 ao versículo 23, depois você pode ler na sua casa, Deus vai normatizar o comportamento sexual do povo. Nenhum homem se chegará para sua parenta, nenhum homem descobrirá a nudez do seu pai e da tua mãe, nenhum homem vai descobrir a nudez da tua irmã, nenhum homem vai do teu filho ou da tua filha, da tua nora, não te chegarás a outro homem como se fosse mulher, e vai dando aqui uma série de normatizações a respeito do que significava não adulterar. Então lembra quando eu perguntei no início, será que esse é um mandamento fácil de cumprir? Será que esse é um mandamento só para casados? Não, porque Deus diz não adulterar, mas a lei depois ela vem destrinchando tudo aquilo que não deveria ser feito, ou seja, ela vem normatizando a vida moral e a vida íntima do povo de Deus. Mas é interessante que eu destaquei o versículo 24 até o versículo 30, porque esses versículos vão mostrar o motivo de viver assim. Será que é capricho de Deus? Será que Deus está querendo dificultar a vida do povo? Olha o que diz Levítico, capítulo 18, do versículo 24 ao versículo 30. É a justificativa para esse mandamento.
Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou seus moradores. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque todas estas abominações fizeram os homens dessa terra, que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite, havendo a vós contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Todo que fizer alguma destas abominações, sim, aqueles que cometerem, serão eliminados do seu povo. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós, e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, olha bem, o que Deus está querendo é justamente que o povo dele fosse diferente dos outros povos. Os outros povos sequer estavam ligando para a lei de Deus. Os outros povos viviam da maneira como queriam, faziam as aberrações e as abominações piores que podiam ser. Que o mandamento tinha esse objetivo de moldar o caráter do povo de Deus para serem santos, assim como o Senhor era santo. Só voltando aqui um pouco, antes de entrarmos em algumas questões, então nós vemos, né, que só para a gente relembrar que o Antigo Testamento, Deus monta a estrutura da família e do casamento, Deus dá a direção da família e do casamento, Deus mostra como deveria ser, e quando ele dá um mandamento, ele está corrigindo os olhos do seu povo, voltando para aquele padrão que ele já tinha estabelecido, e ele coloca como abominável todo comportamento pagão, todo comportamento idólatra, todo comportamento que não servia a Deus em relação a essas questões sexuais. Então Deus estabelece um padrão, olha, vocês serão assim, porque vocês serão o meu povo. Vocês serão assim. Lembra de como ele termina o versículo 30? Porque eu sou o Senhor de vocês. Então, o mandamento não adulterar é viver, segundo o Antigo Testamento nos ensina, é viver um padrão estabelecido por Deus, porque nós somos dele e precisamos viver como ele e parecer com ele. Eu vou responder aqui algumas possíveis questões que normalmente surgem em relação ao adultério e ao Antigo Testamento, e mais alguém que tiver, se alguém tiver alguma questão, pode colocar aqui nos comentários para nós respondermos nesse momento. A primeira pergunta que eu vou responder, uma possível questão levantada. Irmãos, apareceu uma mensagem para mim aqui de reconexão. Eu queria só que alguém confirmasse comigo aí se o sinal está chegando ok, o som ok e se houve alguma interrupção, tá bom? Uma primeira questão que eu acho que normalmente levanto, nós já até levantamos ela aqui em outro momento, mas eu gostaria de voltar a ela de maneira breve. O mandamento do Senhor, ele diz que, aliás, o mandamento não, quando se pensa no Antigo Testamento, nós percebemos alguns comportamentos diferentes, e um desses comportamentos era a poligamia. Então, lá em Gênesis fala, unir o homem à sua esposa e serão os dois uma só carne. E depois nós vemos a poligamia, homens que tinham mais de uma esposa. Como lida com isso? Como a Bíblia lida com isso? Como o mandamento lida com isso? Como Deus lidou com isso no Antigo Testamento? Irmãos, a poligamia, ela nunca foi incentivada por Deus, ela nunca foi promovida por Deus, ela nunca foi abençoada por Deus, ela nunca foi algo que Deus viu com bons olhos, mas a poligamia foi um erro cometido por vários homens. Se nós lembrarmos aqui dos reis, por exemplo, Davi, Salomão, outros, eles tiveram inúmeras esposas. Só que se nós olharmos lá na época do profeta Samuel, quando Deus estabelece como um rei deveria viver, uma das coisas é, o rei não tomará para si várias esposas. Então o mandamento já estava estabelecido, mas esses homens desobedeceram a Deus por ser um comportamento comum. Deus de fato tolerou,
Deus foi misericordioso, mas essas uniões, esses vários casamentos nunca trouxe bênção. Nós vemos, aliás, que sempre trouxeram maldição e confusão na vida de vários homens. Foi tolerada por Deus, mas também castigada, assim como outros pecados, assim como o assassinato, assim como a mentira, assim como a idolatria. Todos esses pecados Deus tolerou no sentido de não trazer condenação imediatamente, mas eles sofreram o castigo. Não, a poligamia nunca foi algo incentivado ou permitido por Deus, né, de maneira como se fosse algo normal. Não tem nenhuma questão agora. Ló, o Israel está levantando aqui sobre Ló. Só um minutinho. No caso de Ló, é uma história. É o que eu costumo falar às vezes, né, irmãos? A Bíblia, ela está longe de ser um livro fácil assim da gente ler, né? Assim, tranquilo e tal. Na Bíblia tem histórias que às vezes nós lemos e a gente fica até meio, dependendo de quem estiver com a gente fica até com vergonha, né? Igual tem histórias hoje ainda que quando eu tenho que ler para os meninos, eu deixo para ler depois, porque são histórias difíceis, como por exemplo Ló, né? Que o Israel está levantando aqui, que para ter uma descendência, as filhas de Ló deitaram com o próprio pai. Mas esse, na verdade, não foi o problema de Ló. O texto pelo menos, não nos mostra que ele promoveu isso ou ele teve essa ideia. Essa foi uma ideia das filhas dele e gerou o quê? Problema para o povo de Deus, porque os dois filhos das filhas, a descendência deles, foram inimigos do povo de Deus. Então, foi algo também pecaminoso, que não contou com a bênção de Deus e que trouxe futuramente problemas para o povo de Deus. Agora, irmãos, vamos pensar o seguinte, vamos caminhar aqui num segundo ponto do nosso estudo, que é essa questão no Novo Testamento. Como fica essa questão do adultério no Novo Testamento? Vamos tomar como base o texto lá de Mateus capítulo 5, que é onde Jesus vai tocar nesse mandamento. E aparentemente ele vai, como a visão de alguns, né, ele vai descartar a lei como algo não necessário, mas quando na verdade não é esse o caso. Então, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 27. Mateus, abra aí sua Bíblia, Mateus 5, do versículo 27 até o versículo 32. Diz assim o texto, Jesus falando do Sermão do Monte. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que te perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Então, esse texto é onde Jesus vai pegar o mandamento e vai interpretar. Jesus não vai dar uma nova interpretação e nem Jesus vai mudar o sentido do mandamento. Jesus vai tão somente interpretar o mandamento de maneira correta. Qual que era a interpretação dada normalmente pelos fariseus? Eles ensinavam que o mandamento deveria ser observado de maneira superficial. Se você não tiver uma relação extraconjugal, tá tudo ok, você está cumprindo o mandamento. E é a nossa ideia hoje às vezes. Nós achamos que para não adulterar basta não ter uma relação extraconjugal. Mas o que Jesus vai dizer, na verdade, é que o mandamento ele exige um comportamento interno, um comportamento de mente e coração completamente diferente, vamos usar um termo, né? Um comportamento casto, um comportamento justo diante de Deus. Então, a primeira coisa que Jesus está ensinando quando ele interpreta o sétimo mandamento primeiro, é uma lei para o coração.
Ou seja, quando eu falo uma lei para o coração, eu quero dizer que antes de ser uma imposição legal, antes de ser tão somente uma proibição que Deus coloca diante do povo, é um padrão estabelecido para que o povo amasse a santidade, para que o povo amasse no coração ser igual a Deus, para que fosse o desejo, como o salmista menciona inúmeras vezes, principalmente no Salmo 119, que a lei de Deus é o seu prazer. Então é uma lei que apela ao coração e não uma lei que apela simplesmente a abandonar algum comportamento. Em segundo lugar, Jesus ensina também que uma obediência externa não é suficiente. Para Deus não adianta esse negócio de só com as minhas práticas e ações não fazer alguma coisa se o meu coração está cheio de pecado. Foi por isso que Jesus chamou os fariseus de sepulcros, porque por fora estavam belos, limpos, brilhando, mas por dentro havia podridão. Então, quando Jesus interpreta o sétimo mandamento dessa maneira, o que ele está mostrando é que não é suficiente para Deus uma observância apenas externa, uma observância superficial do mandamento. E por fim, em terceiro lugar, Jesus também ensina o desprezo pelo legalismo. O que é legalismo? Legalismo é quando nós pegamos uma lei e nós ensinamos que para obedecer a Deus ou uma vida piedosa é só você cumprir essa lei de maneira visual, de maneira externa, e está tudo bem, você está garantido por causa da sua obediência. Então, algumas maneiras de nós pensarmos hoje de forma legalista. Eu tenho que ir à igreja domingo de manhã, domingo à noite, senão Deus vai me castigar. Então eu vou para assim conquistar o favor de Deus. Isso é um pensamento legalista. A nossa prática religiosa dominical, ela não está baseada no temor do castigo e nem na obrigatoriedade para reivindicar algo. Ela é algo que deve ser do coração externado em práticas. Então Jesus, quando ele interpreta o não adulterar dessa maneira, ele diz assim, olha, não é suficiente tão somente não ter uma relação extraconjugal. O seu coração tem que ser puro, a sua mente tem que ser pura, a sua prática sexual ou familiar ou conjugal deve ser pura, partindo do coração, do desejo de agradar a Deus para fora, esse desejo vai ser externado em práticas piedosas. Então é isso que Jesus ensina nesse mandamento. Há uma pergunta aqui sobre o que é repudiar. Repudiar é desprezar, né? É lançar fora. No caso desse texto, quando Jesus fala do homem repudiar a sua mulher, é o homem literalmente abandonar a sua mulher, o homem desprezar o vínculo conjugal, o vínculo de casamento e se divorciar, se separar da mulher. Nesse versículo, repudiar é isso, é não querer mais permanecer casado e mandar a mulher embora. Então, é a maneira como Jesus interpreta no Novo Testamento. Agora, mais uma vez, né, voltando àquele pensamento que parece às vezes que a lei é um peso para nós. Mas, na verdade, a lei, ela é um padrão de santidade para nós. E nós vemos isso, a mesma coisa no Novo Testamento, porém, agora promovido em nós pelo Evangelho. Então, a lei, no Antigo Testamento, o que ela propunha? Uma igualdade de caráter. Já falei lá na primeira parte do estudo, no Antigo Testamento. Quando Deus propõe a lei, Ele não está dando nada novo, mas Ele propõe ao povo uma igualdade de caráter com Ele. À medida que eles iam deixando a vida pagã, a vida secularizada, eles iam adotando práticas que agradavam a Deus e o seu caráter ia sendo moldado ao caráter do próprio Deus. É a mesma coisa que nós vemos no Novo Testamento. No Novo Testamento nós temos o Evangelho e o Evangelho nos propõe o caminho da santidade. O Evangelho coloca diante de nós a lei de Deus, aliás, não para salvação, como também não era no Antigo Testamento, mas não como uma obrigatoriedade, não como algo que parte de nós cumprirmos somente, né, somente de nós, mas algo que o Espírito Santo habitando em nós, ele vai nos colocar nesse caminho de santidade. Então, a lei e o Evangelho, eles colocam diante de nós o mesmo caminho, que é o caminho da santidade. A diferença é que no Novo Testamento, agora nessa nova dispensação em Cristo, nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, nos conduz
temos ainda a nossa responsabilidade, mas o caminho é o mesmo, é a lei de Deus. Por isso que nós vemos inúmeros textos na Bíblia que quando Paulo alguns falam assim, não, a lei de Deus ficou lá no Antigo Testamento, a lei de Deus acabou em Jesus, agora não tem lei mais. Mas é engraçado que o próprio Paulo, quando vai falar de uma vida santa, de como devem viver os crentes, ele se volta para a lei de Deus. Ele não volta para nenhuma novidade, ele não volta para nenhum código de comportamento novo criado pela igreja cristã, mas ele fala tão somente da lei de Deus. Então, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 5, ele vai dizer de um caso de imoralidade que estava acontecendo na igreja de Corinto. Ele diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isso é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, olha bem, lembra que na semana passada nós falamos um pouco sobre a pena de morte e que lá no Antigo Testamento o adultério ele era passível de pena de morte? Pois bem, o que Paulo está dizendo aqui? Que um homem adulterou, cometeu pecados, sexuais graves, Paulo vai dizer, e ele deveria ser tido como o quê? Como morto espiritualmente. Então, a lei continua, a punição continua, só que agora, no Novo Testamento, uma punição que ela adquire um caráter espiritual. Se no Antigo Testamento, quem descumprisse a lei na questão do adultério deveria ser morto, para tirar o mal do meio do povo, na nova dispensação, na igreja, quem comete o adultério deve ser tido como morto espiritualmente, ou seja, deve ser retirado do meio do povo de Deus para que o mal não contamine o povo de Deus. E nós temos outros textos, como 1 Coríntios capítulo 6, que vão dizer também sobre a prática da santidade. Colossenses 3:5, que vai dizer, que o crente anda com a mente lá no céu, lá onde Cristo está, ele tem uma nova maneira de viver, e logo depois de dizer isso, o que Paulo vai dizer? Logo, todos devem abandonar a impureza, a lascívia, desejo pecaminoso. Ou seja, o que Paulo está dizendo, aqui Colossenses 3:5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e idolatria. Desejo maligno de avareza, que é idolatria. Então, irmãos, olha só, o adultério, a lei, o ser contra esse padrão que Deus criou, ele continua vivo no Novo Testamento. Jesus não dá novo mandamento, mas Jesus interpreta de maneira correta o mandamento que Deus já havia dado, que o próprio Cristo pré-encarnado havia entregue para Moisés no Monte Sinai, e Deus agora interpreta de maneira correta, ou seja, aquilo que Deus criou deve permanecer como padrão de comportamento, mas não só de comportamento, de desejo de santidade no coração e na mente. Então é isso que Deus requer do seu povo e que é ensinado também no Novo Testamento. Uma vida pura, uma vida que não significa somente manter o laço do casamento e a exclusividade do casamento. É muito mais do que isso. É todo um comportamento que deve ser feito. Não sei se os irmãos têm alguma questão, alguma pergunta. Enquanto os irmãos vão colocando aí, eu vou levantando duas questões que podem ser levantadas quando nós falamos sobre isso no Novo Testamento. Elas até foram levantadas na semana passada, mas vale a pena nós, de maneira bem breve, tocarmos nesse assunto de novo. Uma primeira questão que normalmente pode... Perdão.
Uma primeira questão que normalmente pode aparecer é quando Jesus diz que o homem que olhar para uma mulher com intenção impura, ele está cometendo adultério. Ele está cometendo adultério. Então, a gente tem que entender algumas coisas. O que Jesus está falando ali, primeiro, não é igualando as duas práticas, ter uma intenção impura e praticar o adultério. Jesus não está igualando as duas coisas como igualmente condenáveis ou igualmente vis ou igualmente passíveis da mesma punição. As duas são pecado. As duas coisas, tanto a intenção do coração quanto a prática, as duas ofendem a santidade de Deus, as duas quebram o mandamento e as duas trazem consequências. Porém, não há como nós negarmos que a prática do adultério ela é muito pior na sua abrangência e nas suas consequências e no envolvimento que a pessoa tem com o pecado até chegar na prática. Voltando ao Salmo 1, o Salmo 1 nos mostra que há um nível de envolvimento com o pecado, andar no caminho, se deter no caminho ou se assentar na roda. Então, há níveis que o homem vai se envolvendo com o pecado. E não há o que negar que a prática do adultério ela é muito pior, ela mostra um envolvimento muito maior e um desprezo pela lei de Deus muito maior do que uma intenção impura. Outra coisa que deve ser destacado, irmãos, a respeito dessa palavra de Jesus, é que quando Jesus fala, o homem que olhar para uma mulher com intenção impura, olha bem, não é a pessoa que tem um olhar meramente visual sobre uma mulher. Passou uma mulher, olhou e acabou. Não é isso que Jesus está falando, ainda que isso também seja errado, tem o seu nível de cobiça, mas Jesus está falando de maquinar o mal. Entendeu? Jesus está falando de ter uma intenção impura, maquinar, fazer algo. Então é o homem que, exemplo, convive com outra mulher que não sua esposa e que vai planejando ou que vai desejando, vai alimentando no seu coração um relacionamento extraconjugal. É o que eu estou falando, de níveis, né? Ter o desejo com os olhos, a cobiça com os olhos também é pecado, mas nós estamos estabelecendo aqui que há níveis de envolvimento com o pecado. Então, quando Jesus fala de o homem adulterar no seu coração, é aquele homem que tem a intenção, não levou a cabo ainda, mas está alimentando no seu coração a intenção do adultério. O Israel está dizendo que hoje em dia o povo tem usado o termo repúdio para justificar incompatibilidade sexual e gerando muitas separações. De fato, isso é verdade, é uma má interpretação, mas é mais do que uma má interpretação. É uma interpretação egoísta, ou seja, eu interpreto o texto de uma maneira que vai me servir. Né? Então eu interpreto o que os fariseus faziam, né? Os fariseus mesmo questionavam a Jesus: mas Moisés não falou que podia repudiar a mulher? Eles faziam uma interpretação que satisfazia o desejo deles, quando na verdade, via de regra, a interpretação correta das Escrituras não satisfaz os nossos desejos. Mas repudiar, como Jesus vai dizer, o Novo Testamento vai dizer, é de fato, por qualquer motivo, abandonar a esposa e desejar, né, interromper o laço matrimonial. Uma outra questão que pode ser levantada, que foi levantada semana passada, é a questão da mulher adúltera, que chegou diante de Jesus, levaram a ele uma mulher adúltera, queriam matá-la, conforme a lei de Moisés dizia. Eles dizem isso, né? A lei de Moisés diz que deveria ser morta, e Jesus não condena aquela mulher. Nós já falamos isso semana passada, só para esclarecer várias coisas. Jesus não podia condenar aquela mulher porque ele não era autoridade civil e nem autoridade religiosa na religião judaica. Aquela mulher deveria estar com o outro que estava com ela, adulterando, não só ela. Mas em terceiro lugar, o que Jesus quer mostrar ali, de maneira principal, é a intenção do coração. Aqueles homens não tinham a intenção de fazer a lei de Deus valer. Eles não tinham a intenção de purificar o povo de Deus. Eles tinham a intenção tão somente de pegar Jesus em alguma falha para acusá-lo. Por isso que ele vai dizer: se vocês têm tanto desejo, assim, parafraseando, né? Se o desejo de vocês mesmos é a santidade do povo, aquele que não tiver pecado pode atirar a primeira pedra. Então, o que Jesus está contrastando ali não é desprezando a lei, mas a intencionalidade daqueles homens na prática daquele ato ali contra aquela mulher.
Pois bem, irmãos, então nós já vimos as questões do adultério no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Agora eu quero voltar para um ponto que é o adultério e o mandato social. Aqui nós vamos falar de maneira mais prática, de maneira mais atual, sobre o mandamento de não adulterar. Por quê? Porque o mandato social, como nós já vimos aqui, é aquilo que Deus criou para nós. É aquilo que Deus, quando criou, ele estabeleceu como estrutura e padrão da criação. Então nós temos o mandato espiritual, que é a relação do homem com Deus. Nós temos o mandato social, que é a relação do homem com o próximo, na questão de desenvolver a sociedade. E nós temos o mandato cultural, que é o homem com a criação em geral, no desenvolvimento e domínio da criação. Então, esses três mandatos, eles geriam toda a vida do homem. O mandato espiritual dizia, ensinava, né, que ele deveria cultuar a Deus, adorar a Deus, ensinar a lei de Deus, viver a lei de Deus, obedecer a Deus. Esse é o mandato espiritual. O mandato social, Deus ordenou o casamento, ordenou a procriação, né, e tudo aquilo que viria em decorrência disso, uma vida social, o desenvolvimento. E a questão do mandato cultural é o trabalho, o desenvolvimento da criação, extrair da criação o necessário para o desenvolvimento dela mesma. Só que qual que é o problema? O pecado. Mas qual é o padrão, falando aqui do mandato social, que tem a ver com a família e o casamento, o que Deus colocou como padrão? Monogamia, nós já vimos lá em Gênesis 2, santidade, prazer mútuo, comunhão, eu repeti aqui a questão do prazer, fidelidade e frutos. Só algumas coisas para nós entendermos. Então, esse é o padrão de casamento e família que Deus criou. E por que eu estou falando padrão de casamento e não estou falando necessariamente de padrão sexual? Porque Deus criou sexo para dentro do casamento. No padrão, na criação de Deus, não existe lugar para a prática sexual fora do casamento como uma coisa correta. Então, tudo isso está dentro do âmbito familiar e do âmbito matrimonial. Então, Deus criou o padrão de um casamento de um homem com uma mulher, um casamento santo, que os dois viveriam esse casamento de acordo com a lei de Deus e para a glória de Deus, que eles encontrariam prazer um no outro, tanto prazer sexual como prazer existencial, prazer pessoal, prazer de amizade, prazer de companheirismo, prazer de vida, encontrariam um no outro, eles teriam comunhão, e é importante porque, inclusive, comunhão espiritual. Eu conheço duas pessoas, dois homens, um já faleceu, que eu acho algo muito interessante neles. Eles, um chamava, né, e outro chama a esposa de irmã em Cristo, igual a gente chama uns aos outros. Eu não tenho esse hábito, não estou criando regra aqui não. Eu só falo que é interessante, por quê? Porque essa comunhão criada no matrimônio é também uma comunhão, deveria ser pelo menos, uma comunhão espiritual. Pessoas que servem ao mesmo Deus, se unindo pelo casamento e tendo então comunhão espiritual. Prazer, como eu já falei, fidelidade, Deus criou um para o outro e pronto, indissociavelmente, e os frutos, que são os filhos. Então, esse é o padrão quando nós pensamos em casamento, em vida sexual, em família, esse é o padrão que Deus estabeleceu e é o mandato que Ele deu para todo mundo. Agora, o que é então o adultério? Talvez a melhor definição que nós podemos entender aqui, expressar, é a deturpação do mandato de Deus. Isso é adultério. De todas as maneiras que eu puder deturpar o mandato social que Deus deu, eu estou adulterando. Por isso que desde o início eu falei que o mandamento não adulterar não é só para casados. Não é fácil de cumprir. Toda maneira que eu deturpar esse padrão matrimonial e familiar e sexual que Deus criou, eu estou adulterando. Só para ficar um pouco mais claro, os irmãos que acompanharam o estudo sobre os 7 pecados capitais vão entender um pouco melhor, eu vou relembrar aqui o que eu falei a respeito da preguiça. Vou fazer uma comparação da preguiça com o adultério. O que é preguiça? Não é chegar nas férias e não querer fazer nada. Preguiça não é chegar no dia de folga e querer ficar deitado no sofá o dia inteiro assistindo filme. Isso não é preguiça, segundo a Bíblia, né? Preguiça é indisposição
em obedecer às ordens e os mandatos de Deus. Então, o homem que não tem disposição de formar uma família, o homem que não tem disposição de casar, de abrir mão da sua vida de solteiro, casar, ter filhos, ele é preguiçoso, segundo as Escrituras. O homem que não quer, ou a mulher que não deseja, olha, eu não estou falando de não podem, hein? Aqueles que não desejam ter filhos por causa do trabalho que dá, por causa de ser caro, por causa da dificuldade, isso é uma pessoa preguiçosa, porque ele está indo contra o mandato que Deus deu. O homem que não gosta de trabalhar, ele é um homem preguiçoso, mas não simplesmente por não gostar de pôr a mão na massa, porque ele está negando um mandato que Deus deu, que foi o trabalho e o desenvolvimento da criação. Então, negar o mandato de Deus, por exemplo, a pessoa que é religiosa, ela não quer ter religião, ela não quer esse negócio de se comprometer com a igreja, tem essa onda aí dos desigrejados, né, que acham que pode ser crente só em casa, porque eu não quero me envolver, porque lá tem muita gente falsa, tem muita gente não sei o que, aquele papo que todo mundo conhece. Isso é preguiça, ou seja, indisposição para cumprir o mandato espiritual. Então, preguiça, como nós vimos no nosso estudo de algumas semanas atrás, é essa indisposição com a ordem de Deus. É por isso que o adultério também ele é a indisposição ou a deturpação do padrão que Deus deu no mandato social. Então, olha bem, o que é adultério? É, ao invés da monogamia, a poligamia. É adultério, seja simultânea, ou seja, né, separa, casa, isso é poligamia, isso é adultério. O adultério, propriamente dito, né, quando um homem ou uma mulher tem relações extraconjugais, isso é adultério porque está ferindo o princípio da fidelidade e da santidade. A pornografia é adultério porque o desejo sexual, a busca pelo prazer sexual deve ser feito com o esposo ou com a esposa, então a pornografia fere esse princípio. O sexo fora do casamento de pessoas solteiras, hoje visto como a coisa mais normal do mundo, infelizmente por muitos crentes, mas é adultério porque fere o princípio de que Deus criou o sexo para o casamento. O divórcio é uma deturpação do mandato de Deus. Nós sempre nos voltamos àqueles dois exemplos que Jesus fala, né? Que é o adultério coloca a pessoa na possibilidade de divorciar, e Paulo vai dizer do abandono do lar. São as duas possibilidades que a Bíblia dá para o divórcio não pecaminoso, só que quando nós vamos ver na prática, esses são os menores, os motivos, como é que eu posso dizer, proporcionalmente, que menos as pessoas divorciam. Divorcia porque o fulano é difícil, divorcia porque acabou o amor, divorcia porque é incompatibilidade de gênero, igual Israel falou, né, incompatibilidade sexual, enfim. Esses são os motivos que muitos, inclusive cristãos, têm levantado para usar o divórcio. Mas divórcio é uma deturpação da criação de Deus e do mandato social. O novo casamento, eu coloquei, normalmente a gente usa junto, né, divórcio e novo casamento, mas são duas coisas separadas, divórcio e novo casamento. O novo casamento de uma pessoa que divorciou não por motivos permitidos pelas Escrituras é adultério, porque ele está entrando numa situação de poligamia, então é errado também, é pecado, é deturpação do padrão que Deus criou. O não casamento, muita gente, irmãos, muitos ignoram esse fato, como se a pessoa não casar fosse sempre uma coisa santa. Lembrando de Paulo, né, quando Paulo fala lá em 1 Coríntios, é melhor que não se case, mas vamos colocar cada coisa no seu lugar. Quando Paulo diz que é melhor que a pessoa não se case, Paulo não está dizendo que é melhor que a pessoa namore a vida toda, namore do jeito que quiser, apenas não se case. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, alguém que não quer casar para consagrar a sua vida ao serviço do Senhor, está fazendo uma coisa louvável. Agora, desejar usufruir dos benefícios de um relacionamento com outra pessoa e não querer casar, o não casamento, ele é pecaminoso.
porque ele fere o mandato social de Deus. Eu não estou falando de quem quis casar e não casou, e não estou falando de situações em que a pessoa quer se consagrar ao Senhor. Eu conheço pastores que são solteiros convictos, mas não fica namorando uma, outra. Não, eles são solteiros convictos e vivem a vida casta para servir ao Senhor. Paulo diz que isso é louvável. Então é diferente. Então o não casamento, o se envolver em relacionamentos amorosos, mas não desejar ou procurar o casamento, isso é pecado, porque isso fere o princípio estabelecido por Deus no mandato social. Então, irmãos, olha bem, eu tenho algumas perguntas aqui para a gente responder, mas olha só, o que eu quero dizer com isso é que quando o mandamento diz não adulterar, o que a Bíblia está dizendo é que nós devemos viver segundo o padrão que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu casamento e família para ser de uma determinada forma. E se nós desejarmos vivermos ou escolhermos vivermos de outra maneira, nós estamos pecando dessas formas que eu falei e de várias outras que existem. Então, infelizmente, irmãos, a igreja tem tido um pensamento muito mundano, muito secularizado. A igreja, quando lida com algumas coisas, irmãos, parecendo que nós nem conhecemos a palavra de Deus. E onde nós podemos observar esse comportamento? Na relação justamente matrimonial. Hoje, há uma livre aceitação do sexo fora do casamento, infelizmente até entre pais crentes que dizem assim, não tem como controlar, né? Melhor ser com quem a gente conhece, né? Esse tipo de afirmação demoníaca. Então, o sexo fora do casamento é visto como uma coisa normal hoje em dia e que a igreja precisa aceitar. A igreja aceita o divórcio com uma facilidade absurda, como se fosse uma coisa que a igreja tivesse que aceitar, porque é normal. Não, a gente não pode obrigar duas pessoas a ficar casadas se não quiser. Não, a gente não pode mesmo não, mas Deus pode, foi Ele que legislou sobre o casamento. Então a igreja não tem o poder de obrigar dois a não separar, mas a igreja também não pode fazer vista grossa e aceitar como uma coisa normal. A igreja aceita muitas vezes de maneira normal o novo casamento de pessoas divorciadas, pessoas que não se divorciaram por motivos bíblicos e se unem a outra pessoa pelo casamento. Isso é uma maneira como a igreja tem sido secularizada. A promoção de costumes antibíblicos. A igreja hoje, estou falando de maneira geral, tá, irmãos? A cristandade, vamos dizer, se usar esse termo, ela não incentiva mais os jovens a namorar para casar. Incentiva a namorar. Casamento, vê o que dá. Quando, na verdade, biblicamente, o jovem deve se unir a moça ao rapaz, o rapaz à moça, num preparo para o casamento. Não estou falando que é namorar um mês e casar, mas o objetivo do crente ele é diferente do objetivo do não crente. Mas hoje esse comportamento entre pais de adolescentes e jovens, muitas vezes, é promovido como algo normal. A postergação do casamento. Quantas pessoas fica, não há uma justificativa para não casar. Isso é um pensamento mundano e isso é um pensamento secular. É aproveitar dos prazeres que o casamento pode dar sem as responsabilidades que o casamento traz. Isso é preguiça também, além de adultério, isso é preguiça de acordo com o mandato que Deus deu. Algumas questões aqui para a gente responder antes de encerrar. Peraí. A Catarina está dizendo se sexo antes do casamento é fornicação. Sim, a Bíblia usa esse termo, né? Fornicação como a prática sexual antes do casamento. Mas quando a gente vai ver aonde essa palavra é usada no Antigo Testamento, né, ela está dentro desse 7º mandamento, que é uma deturpação do matrimônio, porque é algo para ser praticado dentro do casamento e está sendo praticado fora. O termo, principalmente no Novo Testamento, é esse, fornicação, mas ele também se enquadra dentro do 7º mandamento. O Tarô está perguntando, tendo em vista que os muçulmanos têm os textos da Torá no Alcorão, por que eles toleram a poligamia? Tarô, ter o texto da Torá no Alcorão não significa que eles vão obedecer a Torá, porque o primeiro mandamento é não ter outros deuses, e eles têm. O segundo mandamento é não ter imagens, e eles cultuam a Maomé,
Eles têm, né, figuras físicas de Maomé e tudo. Então, ter o mandamento não significa observá-los. E eles toleram a poligamia porque o Alcorão, em outros lugares, promove. Aí é diferente, né? O Antigo Testamento algumas vezes tolerou a poligamia, mas o Alcorão promove em outros lugares. Por quê? Porque a ideia do muçulmano, que é uma ideia deturpada do Antigo Testamento, qual que é a ideia do Antigo Testamento? Que o homem crente, a mulher crente, eles devem ter filhos porque eles estão criando um povo para Deus. O muçulmano tem essa ideia também, só que é uma ideia deturpada. Quantos mais filhos eles puderem ter, mais eles vão ter porque o Islã vai crescer. Então, na Europa, por exemplo, a população islâmica cresce muito por causa da quantidade de filhos e de mulheres. Assim, nem em todos os países na Europa eles podem ter mais de uma mulher, mas no Alcorão há a promoção da poligamia com esse objetivo. A Deise está perguntando qual os motivos bíblicos para o divórcio. O motivo bíblico para o divórcio são apenas dois. Lá no texto que nós lemos de Mateus 5, Jesus fala que o divórcio que não expõe a pessoa a se tornar adúltera é um divórcio quando há traição. Então, o homem foi traído pela mulher, ou a mulher foi traída pelo homem. Há essa possibilidade bíblica, não é um incentivo também, o incentivo é o perdão e a restauração, mas há essa possibilidade de que haja o divórcio e a parte inocente não ser mais classificada como adúltera se ela casar de novo. Há essa possibilidade para o adultério na parte inocente. E Paulo vai dizer sobre o abandono do lar, mas não é qualquer situação também, é quando a pessoa se converte, depois de casada ela se converte e o cônjuge não quer conviver com ela por ela ser crente e resolve ir embora. Paulo vai dizer que essa não é uma situação que a pessoa se coloca na escravidão. É uma possibilidade que ela tem liberdade. Agora, só voltando na parte do adultério não é necessariamente só uma relação sexual fora do casamento. O homem que agride a mulher, por exemplo, ele está adulterando contra ela também. Então, são essas duas possibilidades que a Bíblia diz. Porém, o que nós vemos aí de divórcio hoje está muito longe de ser só por meio dessas duas possibilidades, né? Fora disso, o que a Bíblia diz é que é adultério. E pior ainda se casar de novo. A Aparecida está perguntando quem adultera quando não aceita o perdão e a reconciliação também repudia. Não entendi, Aparecida. Quem adultera quando não aceita o perdão e a reconciliação também repudia. Eu não entendi exatamente o que a senhora quis dizer aqui. Se a senhora quiser mandar de novo, eu não entendi se é pergunta, afirmação ou o que a senhora quis dizer. Mas embaixo a senhora falou quem mora junto sem casar. Quem mora junto sem casar não tem nem o que dizer, né? Quem mora junto sem casar está completamente fora dos padrões bíblicos. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui dura, vou falar uma coisa pesada para os nossos dias, já houve tempo que isso era normal. Baseado em Paulo, baseado em 1 Coríntios capítulo 5, que nós lemos, versículo 1 a versículo 8. A pessoa que entra em uma relação de adultério, seja ela qual for, e ela não se arrepende, e ela não reconhece o seu erro, e ela permanece na prática, ela deve ser reconhecida como morta espiritualmente. Ela deve ser retirada do meio do povo de Deus. Eu não estou dizendo que ela não deve entrar na igreja e sair, não é isso não. Estou querendo dizer que ela não deve ser contada como povo de Deus. Um jovem que tem vida sexual ativa fora do casamento e ele não reconhece isso como pecaminoso e não abandona a prática, ele deve ser reconhecido como morto espiritualmente. Alguém que vai separar e a igreja conversa, explica biblicamente o erro, a pessoa permanece firme na sua mente. Eu vou fazer isso. O que a Bíblia nos diz é que ela deve ser reconhecida como morta espiritualmente. Homem e mulher que adulteram contra a esposa ou o marido e não reconhecem o seu erro e não abandonam a prática, devem ser reconhecidos como mortos espiritualmente. É isso que a Bíblia diz. Tem mais alguma pergunta, irmãos, antes de nós encerrarmos? Tem uma pergunta feita anteriormente, não aqui nos comentários. Já que casar, separar por qualquer motivo e casar de novo é adultério, como fica a situação de alguém que separou, depois de separado conheceu o Evangelho, nasceu de novo e agora quer casar de novo?
A Bíblia não dá uma resposta tão clara e assertiva com relação a um caso desse. Mas o que nós entendemos é que quando a pessoa converte, nasce de novo, tem a vida transformada, aquele passado de pecado, ele está morto. Então, assim, a pessoa não é julgada na igreja, por exemplo, por pecados que ela cometeu antes de conhecer a Cristo. Ah, não, você vai ser disciplinado aqui porque lá antes da sua vida pregressa você divorciou, você fez isso, aquilo, usou droga. Nada disso. A conversão, ela é um novo nascimento de fato, é uma nova vida. E a pessoa vai fazer a sua vida com Cristo agora, entendeu? Então não há essa limitação. No caso, eita, ó, no caso, quando um dos cônjuges exige que na relação se pratique atos que desonrem. Bom, a Bíblia também regulamenta a vida sexual do casamento. A Bíblia não fala somente que deve praticar e deixa a critério de todo mundo, né? Ah, eu já vi pastor falando aí, né, que o que cada um quiser pode fazer. Na verdade, não. A Bíblia regulamenta lá em Pedro, e ela normalmente regulamenta para os homens, né? Tendo a mulher como vaso mais fraco e não usando de... O termo exato não é esse, eu nem gosto muito dessa palavra, que ela tomou uma conotação diferente hoje, mas usando de opressão ou usando de força para usar a mulher como um objeto. Na verdade, a prática sexual ela deve ser aquilo que é prazeroso aos dois, mas também que cuide dos dois. Por isso que a Bíblia, inclusive, fala de não privar um ao outro. Nem a mulher privar o marido, nem o marido privar a mulher da prática sexual, dar ao outro o que é devido dentro do casamento. Agora, o homem nunca, biblicamente ele nunca pode usar da sua força ou mesmo de manipulação para fazer com a mulher coisas que denigrem a imagem da mulher, né? A Aparecida falou, adulterou e foi perdoado pela outra parte, mas não quis reconciliação. Se pecou duas vezes. Ah, tá. Alguém que adulterou foi perdoado pela outra parte e não quis reconciliação. Se ele errou duas vezes. Não, olha só, Aparecido. A pessoa adulterou, ele já pecou. O reconhecimento do pecado, o arrependimento, deveria vir junto à restauração do casamento. Alguém que diz que arrependeu, nossa, eu estou muito arrependido de ter adulterado, mas eu não quero mais ficar casado com você, isso não arrependeu. Biblicamente, o arrependimento ele traz reconciliação. Então, isso aí não houve arrependimento, provavelmente não houve arrependimento. A Deise está perguntando, tipo uma forma de relação que um dos cônjuges não queira praticar. Isso aí vai muito da sensibilidade, principalmente do homem, né? Existem algumas questões específicas, né, dentro da relação sexual que são muito difíceis de normatizar. Eu acho, pelo menos, muito difíceis. Mas a norma, para mim, que eu vejo nas Escrituras, é o homem enxergar na mulher aquela que ele tem que cuidar e zelar por ela. Mas não só fisicamente, também emocionalmente. Então, há coisas, às vezes, na relação de homem e mulher que a mulher não sente a vontade, ainda que não seja pecaminoso. A mulher não sente a vontade. Eu acho que cabe ao homem zelar pela mulher, cabe ao homem abrir mão da sua vontade pelo bem dela, para que ele não a ofenda nem mesmo emocionalmente, mas que os dois conversem, cresçam, desenvolvam a vida sexual, que é um desenvolvimento. A vida sexual não é a mesma quando os dois casam até o final da vida. Há um desenvolvimento, há um aprendizado, e isso tem que ser feito juntos, mas eu acho que cabe ao homem ser bem mais sensível às questões da mulher, né? A fragilidade, a questão emocional da mulher. O homem tem essa obrigação, né? Efésios, quando diz que o homem tem que dar a vida pela mulher, não é simplesmente entrar na frente de uma bala se precisar, mas é negar a si mesmo diariamente em favor da mulher, para o bem dela. E a vida sexual também faz parte, né? Esse abrir mão de coisas que eu desejo para o bem da mulher, porque fazer isso é para o bem do próprio casamento, né? A Aparecida está perguntando se o amigado é pecado, viver amigado. Acredito que seja isso, né? É pecado. O único caminho que Deus deu para homem e mulher viverem juntos, criarem família, ter vida sexual, se chama casamento. Aliás, eu fiquei muito envergonhado alguns anos atrás, já tem bastante tempo atrás, quando eu vi
estava tendo um debate numa rede de televisão e tinha um pastor de uma igreja liberal e tinha um padre. E aí o entrevistador perguntou para o pastor o que ele diria para os jovens viver uma vida sexual sadia. Aí o pastor dessa igreja liberal começou a falar assim, tem que se cuidar, tem que preservar, tem que usar preservativo, tem que não sei o que, não sei o que, não sei o que. A hora que passou a palavra para o padre falou assim, sexo seguro se chama casamento. Só falou isso, colocou o pastor no bolso, no seu devido lugar. Tá certo. A Bíblia, a única coisa que a Bíblia fala sobre sexo seguro, criação de filhos, desenvolvimento de família, se chama casamento. Mais uma vez, é diferente a pessoa que é amigada, se converteu e o outro não quer casar. É diferente, mas numa situação geral, normal, viver amigado é errado, é fugir do casamento, é fugir da responsabilidade do casamento, né? Então, é adultério também, é uma deturpação do padrão moral que Deus deu. Irmãos, então, concluindo aqui, só para nós encerrarmos, o mandamento de Deus, né? Ele ensina santidade àqueles que pertencem a Deus. Lembrando de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, na parte B. Sede santos, porque eu sou santo. Então, o mandamento de Deus, irmãos, ele não é sugestão para nós. O mandamento de Deus, ele é ordem para nós. A santidade para nós não é uma opção, ela é o nosso modo de vida. Voltando lá como eu comecei o estudo, nós precisamos ter uma visão de mundo cristã. Nós precisamos olhar para o mundo e enxergar o mundo do ponto de vista cristão, do ponto de vista do próprio Deus. Ele é santo e nós que somos o seu povo devemos ser santos também. Amém? Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser colocar aí, nós já estamos caminhando para o encerramento. Agradeço mais uma vez os irmãos aí que estão acompanhando conosco. E hoje à noite, lembrando que nós temos o nosso culto e a nossa transmissão aí da noite. Nós vamos orar, se tiver mais alguma pergunta aqui, depois eu vou responder ao final. Então, feche seus olhos, vamos orar, pedindo ao Senhor que nos ajude a viver uma vida santa, né? A termos o nosso caráter moldado ao caráter do próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que nos ensina como o Senhor é santo e como nós devemos ser santos. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos mostra o nosso pecado, nos mostra como nós somos frágeis, limitados, mas o Senhor também nos mostra, ó Deus, que Jesus Cristo foi perfeito por nós, nos ensinou, nos cumpriu a lei por nós, para que nós pudéssemos ser salvos e trilharmos, ó Deus, esse caminho da santidade. Nos ajude, Senhor, a vivermos vidas santas para a glória do Senhor. Nos ajude a vivermos nossos casamentos, famílias, nossa intimidade sexual, ó Deus, para a glória do Senhor. Que em todas essas coisas nós não defraudemos ninguém, como a Tua palavra diz, e sirvamos, ó Deus, de glória para o Teu nome. Abençoe cada um dos meus irmãos que está assistindo, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, nos conduza numa vida digna diante do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.